Queridos, eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês no livro de Marcos, capítulo 10, 13 a 16. Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. Diz assim: Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Queridos, esse texto, sempre que nós ouvimos esse texto, acho que a maioria de vocês os conhece, nós tratamos esse texto como o amor de Jesus para com as crianças e a importância que elas têm. Sim, Jesus, nesse texto, ele quer dizer que as crianças são muito importantes no reino de Deus. Ele quer dizer que nós temos que ser, sim, como as crianças, para que nós possamos entrar no reino celestial. Ele quer dizer, sim, que nós precisamos deixar que as crianças venham até Ele. Sim, mas quando nós lemos esse texto, agora eu quero convidar você a ter uma outra visão sobre ele. Nós vemos Jesus aqui, olhando para as necessidades daquelas mães. Vemos Jesus aqui dizendo para as mães assim, ó: eu recebo o bem mais precioso de vocês. Porque naquela manhã, naquele dia, quando Jesus estava lá falando àquela multidão, porque Jesus estava falando a uma multidão, e os discípulos então vendo que aquelas crianças iam chegando e suas mães com elas. Então elas disseram assim: parem, porque crianças trazem inquietação, crianças fazem barulho, crianças às vezes incomodam em ambientes onde estamos num culto, e às vezes elas fazem barulho, e você fica incomodado, e as pessoas dizem: ai, leva essa criança daqui. Então, os discípulos não queriam que Jesus fosse interrompido por elas, com que aquele momento importante fosse interrompido por crianças. Mas Jesus queria mostrar não só que as crianças são importantes, mas que Ele se preocupa com as mães das crianças. Porque quando as crianças são aceitas, as mães são aceitas duas vezes, não é? Porque quando nós levamos o nosso filho a Deus, quando nós levamos nosso filho a algum lugar e ele é bem tratado e ele é recebido, queridos, somos nós que somos recebidos, não é verdade? As mães estão aqui? Então, Jesus estava dizendo nesse momento, e Ele quer dizer para nós nesse momento: eu recebo você com as suas ansiedades, com as suas inquietações, com as suas dificuldades, com os seus medos. Então, traga sim os seus filhos a mim. Venha a mim, que eu vou receber o seu filho, que eu vou te amparar, que eu vou olhar para as suas necessidades. Sabe, queridos, Deus, Ele quer que nós entendamos que a figura da mãe é importante. A mãe tem um lugar na sociedade que não pode ser ocupado por quase ninguém. O papel que ela ocupa na vida de uma criança, na vida de um filho, não pode ser substituído por qualquer pessoa. Não é verdade? A mãe, a figura materna, é o símbolo mais completo de carinho, segurança, amparo e satisfação das necessidades essenciais da vida. A figura da mãe sempre será importante. Por isso, nessa manhã, nós queremos que a igreja olhe para a mãe, para a gestante, com um olhar ainda mais especial, porque precisa desse amparo, precisa desse apoio para que as crianças estejam aqui. Nós, graças a Deus, temos uma igreja mais que acolhedora. Nós temos uma igreja que recebe as crianças, não é? Que prepara, que faz programações para elas, que tem culto para elas, elas pregam nessa igreja. Isso é uma bênção. Então, quando a igreja recebe as crianças, ela está recebendo a mãe. Quando a gente faz algo para uma criança, a gente está fazendo para a mãe. E a Bíblia quer nos dizer que, Deus quer nos dizer que a mulher tem um papel importante, nós precisamos ter um olhar para poder amparar essas mulheres. Queridos, há um texto na internet que expressa um pouquinho da vivência da mãe com crianças em casa. Algumas frases, né? Elas dizem assim: mamãe, você viu meu brinquedo? Mamãe, estou com fome. Mamãe, você viu os meus sapatos? Mamãe, como eu estou?
Mamãe, brinca comigo. Mamãe, me ajuda a fazer a tarefa de casa. Papai, você viu a mamãe? Isso expressa ou não expressa o nosso dia a dia com crianças em casa? Não é verdade? Então, assim, não que o pai seja menos importante, mas a mãe tem um papel diferente, né? Então, por tudo isso, nós temos que ver que a maternidade é algo que é envolvente, é comovente, é uma experiência única e que, para atravessar essa experiência, a gente precisa dessa rede de apoio, da família, dos amigos, das equipes médicas que nos atendem, porque é uma experiência profunda, vivida das formas como eu falei, né? Pode ser vivida como um sonho ou, às vezes, com pesares. E quando é vivida com pesares, queridos, é ainda mais difícil, né? E é normalmente nesse momento em que há menos amparo, às vezes, das pessoas que nos cercam, não é verdade? A gente vê, às vezes, uma pessoa que não está tão preparada, às vezes, palavras inadequadas, coisas que não deveriam ser ditas, né? Às vezes a pessoa não tem o que falar, acaba falando aquilo que não deveria, e aquilo causa ainda mais tristeza, mais pesar na vida dela. Eu gostaria de falar aqui o seguinte. Deus quer que nós orientemos as mães, que as mães orientem seus filhos no caminho. Diz que as mães são muito especiais, em primeiro lugar, porque elas são filhas de Deus. Em segundo lugar, porque a tarefa delas, que é confiada a elas, é nobre e santa e praticamente insubstituível. Sabemos que há pessoas que a substituem, mas, né? Em terceiro lugar, porque a tarefa que uma mãe exerce no seu lar, ela é para a eternidade, ela é para sempre. Porque a influência exercida por uma mãe deve ser para todo sempre na vida de um filho. Queridos, nós temos uma escritora norte-americana que diz, em um dos seus livros, Ellen White, ela diz assim: depois de Deus, o poder da mãe para o bem é a maior força conhecida na Terra. Então, o papel que uma mãe exerce é de suma importância para que nós tenhamos uma sociedade mais sólida, mais feliz, pessoas que aprendam a respeitar os outros, aprendam a olhar com empatia para as necessidades. Sabe, queridos, com a maternidade nós temos oportunidades e responsabilidades. Temos que formar o caráter dos filhos, não é? De dedicá-los a Deus, de orientá-los no caminho de respeito, de disciplina, de admoestação, de adquirir hábitos saudáveis, porque isso fará deles pessoas mais felizes até, ensiná-los a se relacionar com as pessoas e com Deus, moldar o caráter deles, ser uma missionária no nosso lar, a fim de que os nossos filhos também desejem ser discípulos de Cristo. Devemos ensinar-lhes o domínio próprio, o amor, a bondade, a honestidade, e ter uma influência, como eu disse, que nunca termina. Quando nós descansarmos, a nossa influência tem que ser viva na vida dos seres que nós colocamos aqui nesse mundo. Temos que modelar as emoções deles, a fim de que sejam pessoas equilibradas emocionalmente. Então, a tarefa de uma mãe é valiosa e abrangente. E há um verso da Bíblia que diz assim, Isaías 49:15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que ela se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Então, talvez nessa manhã eu esteja falando para alguém que não teve essa mãe que a gente está falando aqui. A mãe que Deus sonhou que nós fôssemos. Talvez nessa manhã eu esteja falando para alguém que não foi essa mãe e que talvez se cobre agora. Mas Deus diz que, ainda que você esqueça do seu filho, Ele não esquece. Ainda que você tenha esquecido pela sua mãe, Deus não esqueceu de você. E ainda, mãe, que você tenha esquecido do seu filho, talvez ele não esteja aqui agora. Deus cuida de você e te ampara também. E deseja que você venha a Ele para que Ele possa, então, te fazer uma mãe, uma pessoa melhor. Mas, queridos, além das responsabilidades que nós temos, além das oportunidades que nós temos como mãe, nós temos também desafios. Quando nós nos tornamos mães, a partir do momento que já geramos o bebê, ele está na nossa barriga, nós temos alterações hormonais. Somos como um carrossel de emoções, porque os hormônios estão todos alterados. Nossas funções biológicas, algumas também se alteram. Então, nós temos ali um humor alterado,
as mudanças de várias coisas acontecendo. Temos mudanças progressivas na aparência, a barriga começa a crescer, o seio também, às vezes dói, às vezes é desconfortável. Então, são mudanças psicológicas, mudanças físicas, mudanças também culturais, sociais, às vezes o modo como você se porta, a roupa que você veste, tudo isso está, né, ao nosso redor e nós ouvimos coisas a respeito disso. Então, todas essas mudanças são coisas que nos trazem desafios, né, de vencer esses sentimentos, de passar por tudo isso. Queridos, com esses desafios enfrentados pela mulher, aí vem alguns perigos, porque fazem com que a mulher se torne muito vulnerável na gestação, né? Algumas ficam fortes como um leão, né? Porque a mãe já está falando ali mais alto do que qualquer coisa, mas há uma fragilidade na mulher ainda maior nesse período, uma fragilidade emocional e onde há vulnerabilidade. Então, os riscos maiores de maus tratos, de problemas de saúde, de abandono do papel. Sabe, as mães gestantes são as vítimas mais frequentes entre pais, filhos, parceiros. E, pasmem, 35% das gestantes sofrem algum tipo de violência ou abuso. É um número bastante expressivo. 35% das gestantes sofrem algum tipo de abuso. E existe dois índices, o índice de maternidades públicas e maternidades privadas. E na maternidade pública esse índice é ainda maior. Queridos, problemas de saúde, a sobrecarga de todo esse período gestacional, de todas essas alterações de humor, da gestação, do nascimento do bebê, tudo isso gera uma fragilidade, às vezes, também na saúde da mulher, e ela enfrenta problemas, e muitos deles acarretam a morte. 830 mulheres morrem todos os dias, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, todos os dias morrem por problemas de saúde que poderiam ser evitados. E a maior parte dessas mortes acontece com adolescentes. Queridos, e por falar em adolescentes, eu não posso deixar de fazer novamente, de reiterar o convite aqui, feito mais cedo pelo Diogo. Hoje à tarde tem um programa muito especial. Se você é adolescente, jovem, entre 14 e 24 anos, menina, né? Menina, mulher, se você está nesse grupo de 14 a 24 anos, venha hoje à tarde, porque teremos uma palestra com duas pessoas, uma médica, ginecologista obstetra, Margot Marrier, e também uma psicóloga, ela inclusive é regional de Desbravadores. Queridos, não deixem de trazer as suas filhas que são menores, que precisam de que você as traga aqui, traga as suas filhas, convidem amiguinhas delas, porque vão falar das questões do corpo, das questões fisiológicas, vão falar da questão das escolhas, do momento da escolha. Então, assim, traga, porque é um assunto muito, muito importante, e a informação nos tira de situações que a desinformação nos faz cair. Então, é importante que estejamos trazendo as adolescentes e jovens aqui. Todos nós podemos ser uma bênção, queridos, na vida de alguém que está do nosso lado. Como eu disse, a nossa história, essa mensagem de hoje, ela tem talvez um foco mais para a mulher, mas ela é para cada um de nós que está aqui, porque todos nós participamos da vida de uma mãe, seja como filho, seja como esposo, como amigo, como irmão, ou apenas como um irmão da igreja. Então, todos nós podemos fazer o quê? Mostrar empatia. Cada mulher que experimenta a maternidade de forma diferente precisa do respeito e do apoio dos que o rodeiam. É um momento delicado de fragilidade em que precisamos ainda mais desse amparo. Precisamos apoiar nas tarefas domésticas, tá? E aí entram bem os esposos e os filhos. Pessoas que têm mães em casa, sejam elas gestantes ou não, já foram mães, né, precisam apoiar nas tarefas do dia a dia. O apoio em pequenas coisas faz muita diferença. Isso é, muitas vezes, algo que ninguém olha com esse aspecto, né, de violência, mas assim, o abuso daquilo que a mãe, às vezes, tem que fazer dentro de casa, isso é um abuso também. Porque todos podem contribuir. Claro que nós sabemos que hoje a sociedade trabalha muito mais nisso, né? As pessoas todas contribuem muito mais em casa. Então, isso é um cuidado que nós demonstramos ter com o outro quando nós ajudamos.
E isso é para o bem comum de todos, porque temos uma mãe mais leve, mais feliz, né, quando ajudamos. Temos que respeitar, evitar comentários desagradáveis, né, para que a pessoa se sinta realmente entendida, compreendida. Eu acho que... agora que está passando lá. Bom, Ellen White diz ainda em um livro, Refletindo a Cristo, página 187. Ela diz assim, o dia do Senhor revelará o quanto o mundo deve às mães piedosas pela formação de homens que se tornaram resolutos defensores da verdade e da reforma. Homens que foram corajosos para fazer e ousar, que permaneceram inabaláveis em meio a provas e tentações. Homens que escolheram os elevados e santos interesses da verdade e da glória de Deus. Então, queridos, se nós temos pessoas de caráter sólido, pessoas bem resolvidas emocionalmente, temos certamente uma mãe equilibrada em casa. E um pai também, gente. O pai tem uma tarefa muitíssimo importante, né? E nós temos aqui na galeria das mães da Bíblia algumas mães, né? Temos Joquebede, uma mulher que era escrava em terra estranha e tinha lá um momento difícil a passar. Então, ela protege o seu filhinho. Havia um decreto de morte, ela protege o seu filhinho, prepara um cestinho, coloca no rio. A princesa acha esse cestinho, pega esse cestinho e a mãe está lá de olho, manda a filha oferecer o cuidado para aquele menino. Então, ela cuida daquele menino até os 12 anos de idade. Que responsabilidade! Ela educou, então, o grande Moisés, que nós conhecemos na história, aquele que foi instrumento de Deus para libertar o povo dele do Egito. Então, Joquebede fez exatamente aquilo que Deus diz. Ela cumpriu fielmente a sua missão, de modelar o caráter, de preparar, de solidificar, de inculcar em sua mente os princípios. Nós, às vezes, criamos filhos e com 18 anos eles vão para a faculdade e eles se perdem. E a gente diz, meu Deus, será que não faltou um pouquinho mais? Né? Temos tanta dúvida, tanto medo. Ana era estéril, ela foi lá e derramou o seu coração a Deus. Ela disse, Deus, se eu receber um filho, eu vou dedicar esse filho a Ti. Eu vou prepará-lo para Te servir. Então, ela formou o caráter de um homem espetacular, um líder e profeta, Samuel. Temos a mãe, Isabel, em idade avançada, recebeu ali, então, agora em seu ventre um filho, já velhinha. E então, ela cria aquele filho, e ele é quem? O precursor, aquele que pregou, preparando o caminho para o Salvador Jesus Cristo. Temos Noemi. Noemi foi mãe de 2 filhos homens. Ela teve 2 noras e após a morte de seu esposo e de seus filhos, ela adotou e foi adotada pela sua nora Ruth. Então ela a amou, ela respeitou, ela a educou nos caminhos de Deus, mostrou o Deus verdadeiro e através do seu amor, do seu olhar de bondade e misericórdia, ela fez com que Ruth convertesse o seu coração ao verdadeiro Deus. E Ruth, então, é da linhagem de Ruth que vem o Salvador Jesus Cristo. E nós temos então Maria que em sua ainda início da sua juventude, não era nem casada ainda, recebe a visita de um anjo e diz que ela vai ser a mãe do Salvador Jesus, que ela vai carregar em seu ventre um bebê, mas ela nem casada era. Então, imaginando já toda aquela situação e disposta então a enfrentar tudo aquilo por Deus, ela aceita esse chamado e ela então se torna a mãe de Jesus aqui neste mundo. Queridos, a majestade do céu escreverá o nome dessa fiel mãe na fama imortal. Será que nós temos sido essa mãe fiel? Será que você que está do lado tem sido um fiel ajudador a fim de que esses filhos sejam entregues para Deus no momento oportuno? Sabe, queridos, hoje, como eu disse, esse projeto tão grandioso que a igreja trabalha, a cada ano com um assunto super importante. Nós vamos sair daqui a pouquinho para a distribuição das revistas. Temos revista para crianças, A Família dos Sonhos. Para as crianças é trabalhado um pouquinho diferente, né? Fala do modelo de uma família, né? Do que a gente pode fazer para se tornar uma família, para se tornar essa família. Para os adolescentes, queridos, nós temos gravidez na adolescência. É um tema muito importante. Mesmo dentro da igreja, a gente tem visto como tem acontecido o que não deveria fora do seu tempo, né? Então, temos um tema aqui super importante, na linguagem deles, é uma revista incrível. E temos aí a revista, então, para os adultos, tá? Quebrando o Silêncio, Parto Anormal. E aí aqui trata da violência obstétrica, tão falada hoje em dia, tão
que tem estado tanto em voga. Na pesquisa de temas a respeito disso, eu pesquisei e vi muitas coisas acontecem das quais a gente nem imagina. E como eu disse, mesmo quando você sonha, você passa por violência psicológica e passa por violência física. Durante o parto, eu vi vários testemunhos de pessoas. Então, é algo muito triste, que permeia a nossa realidade, sim, porque está do nosso lado. Então, nós precisamos ter empatia, bondade, cuidado, um olhar atento aos acontecimentos ao nosso lado. Queridos, queridas mães, nesse momento eu quero convidar você a dirigir uma palavra de oração a Deus. Você quer se consagrar a Deus? Você certamente já se consagrou em algum momento da sua vida. Mas você quer se consagrar a Deus nesse momento para ser essa mãe que Deus deseja que você seja equilibrada, que você seja bondosa, que você seja um exemplo de caráter, de alguém que vive com Cristo. Que você, nesse momento, possa falar com Deus para que essa reconsagração aconteça. Se você nunca fez, aproveite esse momento, fale com Deus agora. Igreja, vocês têm um papel. Pai, mãe, irmão, amigo. Eu recebi a visita de alguém que eu nem esperava. Embora eu considerasse muito, mas eu não esperava. Recebi a visita de amigos em casa também, amigos que estão aqui. Só que a palavra de Deus, o amor, nesse momento, fazem a diferença. Querida igreja, vocês, nesse momento, querem consagrar a sua vida a Deus, tomando a decisão de ser mais atento às necessidades das pessoas que rodeiam, das mães, das gestantes, imaginar que, às vezes, uma palavra amiga, um sorriso, um abraço, uma mensagem de Deus para elas vai fazer a diferença na vida delas. Então, eu convido a igreja a se pôr de pé nesse momento para nós orarmos, então, e nos consagrarmos todos. Agora, no final, queridos, acabando esse momento de culto aqui, nós teremos 3 dirigentes, o Sim, o Flávio e o Samuel, é isso? Eles vão estar coordenando a distribuição de livros. Todos são convidados. Vamos levar essa mensagem a pessoas que talvez precisem muito mais que nós, né? Todos nós precisamos, mas há pessoas aí na rua que não conhecem essa mensagem, vivem esse tipo de violência, mas não conhecem o Deus que a gente conhece, e isso faz toda a diferença na nossa vida. Então, eu os convido a orar. Grandioso Pai Celestial, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ampara, o Senhor cuida de nós, o Senhor olha para as nossas necessidades. O Senhor quer nos ver felizes em todas as circunstâncias da vida. Por isso, o Senhor deixou um manual de instruções, Senhor, que é a Tua Palavra. Aqui diz como nós devemos viver, como nós devemos proceder, como nós devemos nos planejar para as diversas situações da vida. E diz, Senhor, que nós podemos andar num caminho que é o Teu caminho. Vivemos hoje num mundo de relatividade, tudo é muito relativo, mas nós sabemos que existe o certo e o errado. E que se andarmos pelo caminho certo, teremos muito mais felicidade. E no final, teremos a felicidade que será eterna. Nos ajuda, Pai, a sermos mais sensíveis a realidades que estão do nosso lado. Mesmo que nós não passemos por ela, mas que nós possamos ter um olhar atento para ser agentes de bênçãos, para ser agentes de Deus, levando a mensagem, levando o amparo, acolhendo e atendendo às necessidades dessas pessoas. Que esse projeto alcance as pessoas que mais precisam dele e que vidas possam ser transformadas e que o silêncio, enfim, possa ser quebrado. Abençoa-nos como igreja, como família, como indivíduos e que nós sejamos luzes nesse mundo de trevas. Pedimos a Tua bênção e a Tua companhia no restante deste sábado. Em nome de Jesus. Amém.